14 horas e 4 minutos desta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Vou começar lendo um trecho de um livro que eu ganhei aqui. A eterna providência nomeou-me para vigiar a vida e a saúde das tuas criaturas. Que o amor pela minha arte possa me impulsionar todo o tempo. Nem cobiça, nem avareza, nem sede de glória ou de uma grande reputação possam envolver minha mente. Pois os inimigos da verdade e da filantropia poderiam facilmente me enganar e me fazer esquecer o meu sublime objetivo de fazer o bem a teus filhos. Que eu nunca veja no paciente nada mais do que um semelhante em sofrimento. Conceda-me sempre a força, tempo e oportunidade para corrigir o que adquiri para estender os seus domínios. Pois o conhecimento é imenso, e o espírito do homem pode se estender indefinidamente para se enriquecer todos os dias com novas exigências. Ele pode descobrir hoje seus erros de ontem e amanhã ele pode obter uma nova luz sobre o que ele pensa estar certo hoje. Ó Deus, tu me nomeaste para vigiar a vida e a morte de tuas criaturas. Eis-me aqui pronto para a minha vocação e agora eu me volto ao meu chamado. Esse texto maravilhoso é um juramento de Maimônides, conhecido como juramento de Maimônides, que faz parte desse livro maravilhoso aqui, sobre os fundamentos da antroposofia aplicada à saúde, de autoria do Dr. Nilo Gardim e também de outros coautores, mais 90%, se não me engano, aqui pelo que eu vi rapidamente, da autoria do Dr. Nilo Gardim, que é um médico especialista em clínica médica, hematologia, sólida formação em medicina homeopática e antroposófica, que aliás um dos temas do nosso programa é estabelecer um pouco essa distinção entre o que é homeopatia e antroposofia. O Dr. Nilo é docente dos cursos de formação da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, aliás já foi um dos presidentes também da entidade e membro do Comitê de Medicina Complementar da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. Ele colocou no seu currículo 2 livros, Medicamentos Antroposóficos, o Vademecum, e esse Fundamentos da Antroposofia Aplicada à Saúde, também recém-lançado agora. Mas eu também sei que ele é poeta e gosta de escrever poesia, mas ele não colocou no currículo dele, mas eu já o conheço e sei que ele tem lá os seus escritos antroposóficos. Muito bem, começa aqui agora, nesta sexta-feira, mais um Salutes. Esse programa foi originalmente criado pela AltV, na AltV em 2009, portanto, quase 13 anos aí, para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que são minhas especialidades práticas clínicas, mas também a medicina ayurvédica, tibetana, a medicina da floresta e etc. E ligar tudo isso com o que há de mais moderno na área da medicina, da terapia e da prevenção de doenças e qualidade de vida. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canais 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, já está no ar, Melissa, pela página do Facebook João Carlos Baldan, aonde o internauta pode enviar críticas, sugestões, perguntas a mim ou ao entrevistado. Teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora será também apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras às 11 da manhã. Pela Com Brasil falamos ao vivo para todo o território nacional, via satélite, por intermédio dos canais 28 da Sky e também Oi TV, canais 3 da Claro e Via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT. O Salutes também é apresentado ao vivo e também nas quartas-feiras ao meio-dia pela TV aberta. Nós falamos, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela ABA, tenho pós-graduação em acupuntura e medicina chinesa, em psicopatologia e em medicina energética. Fiz vários cursos de pós-graduação, inclusive vai começar mais um curso de pós-graduação em tecnologias biofísicas aplicadas à saúde, que nós vamos falar oportunamente. Patrocinado pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem,
que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. A Melissa também está segurando o celularzinho aqui, porque nós esquecemos o pedestal, diretamente para o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, que aliás eu sugiro, peço que vocês sigam, tem muita novidade, dicas na área de saúde, de alimentação, nutrição, medicina chinesa e etc. @jcbaldan.acupuntura. Estamos ao vivo aqui também pelo Instagram. Muito bem, como eu disse no princípio do programa, no início da abertura, eu tenho o prazer de receber o Dr. Nilo Gardin. Eu o conheci há alguns anos atrás, há bons anos atrás, né, Dr. Nilo? Sim. Há bons anos atrás. O Dr. Cáter era presidente da Associação Médica Brasileira de Medicina Antroposófica. Depois, quem seguiu foi o Dr. Nilo, que me indicou. E a gente acabou fazendo uma entrevista naquela época, então faz bastante tempo. Antes de a gente começar a falar sobre antroposofia ligada à saúde, né, muitas pessoas não conhecem Rudolf Steiner, não conhecem a antroposofia. É muito vasto, né? Rudolf Steiner era um filósofo com grande expansão de aplicações da sua filosofia, da agricultura, à arquitetura, filosofia, ciência, arte, religião, inclusive. E vou pedir para o Dr. Nilo, se possível, ser sucinto na apresentação de Rudolf Steiner, por favor. Boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, é uma alegria, é uma honra estar aqui novamente. Acho que é minha terceira vez nesse programa, mas nesse ambiente mais moderno, mais qualificado, primeira vez. Parabéns pela nova face do programa. E é uma honra estar aqui. E boa tarde a todo mundo que nos assiste. Essa é uma pergunta mais ou menos temida por todo mundo que estuda antroposofia, porque não é muito fácil definir em poucas palavras, né? Basicamente, a antroposofia é uma filosofia criada, você já disse, né, pelo Rudolf Steiner. Foi um filósofo já falecido e que estruturou essa maneira de pensar, e a partir da antroposofia, vários ramos desse conhecimento se derivaram. Então, muitas pessoas conhecem a pedagogia Waldorf, que é um tipo especial de pedagogia, voltada, como o nome diz, para o ensino das crianças. A agricultura biodinâmica também é um ramo muito conhecido da antroposofia. A medicina antroposófica, a arquitetura orgânica, são vários ramos, né, que se derivam de uma filosofia que tem como característica ver o ser humano de uma maneira peculiar e sua relação com a natureza e com o cosmos. A gente, ao longo do programa, vai falar um pouquinho assim como é a visão do ser humano pela antroposofia, de um modo bem sumarizado, bem resumido, mas basicamente é isso. A partir dessa visão do ser humano pela antroposofia, criada pelo Steiner, esse conhecimento se deriva em algumas aplicações práticas, porque a ideia do Steiner sempre foi que a antroposofia não vivesse como uma filosofia pura e simples, só uma filosofia, que ela fosse aplicada em áreas do conhecimento humano que pudessem se materializar em algo concreto, como a pedagogia, a medicina, a arquitetura, a agricultura, as artes, como você citou. Então, esse foi o intuito dele. E a medicina antroposófica é dos ramos de aplicação da antroposofia. Agora, doutor Nilo, uma coisa que me chama muito a atenção, e eu sempre pergunto isso aos nossos entrevistados, que são médicos formados há bastante tempo, médicos que têm 3, 4, 5 ou mais pós-graduações e têm uma experiência bastante interessante e dão um salto para a medicina integrativa. Sempre tivemos uma postura um tanto quanto crítica em relação ao ensino médico, não só no Brasil, mas no mundo, sobre a questão protocolar, aquela questão engessada da medicina convencional, que tem o seu ramo de atividade, de coisas a serem feitas e etc., com maior respeito. Mas os médicos integrativos normalmente
passam por algumas transformações interiores bastante intensas, ou por alguma doença no familiar, ou ele mesmo contraiu uma doença difícil de ser tratada, em que a medicina convencional chegou no limite e a pessoa tem que procurar outras coisas e acaba saltando para a medicina quântica, a medicina homeopática, a antroposófica, a fitoterapia e etc, e etc, etc. Como é que foi a sua transformação, doutor Nilo? Depois daquela formação, foi em Marília que o senhor se formou? Londrina. Né? Londrina, no Paraná. Sim. E aí, como é que o senhor começou o seu engatinhar como médico convencional e hoje um médico integrativo, com homeopata, antroposófico? Como é que se deu essa passagem, doutor? Essa é uma pergunta bem importante. Muitos profissionais de saúde vivem isso e até nesse livro é um capítulo dedicado exclusivamente a isso. A gente chama de caminho interior do médico e do terapeuta. São as transformações interiores que o profissional de saúde passa até chegar naquilo que ele considera, aqui é meu lugar, aqui eu encontrei uma maneira de atuar que tem a ver com o meu interior. Então, esse caminho trilhado a gente chama de caminho interior do médico e do terapeuta. Existem até mitos ligados a isso. Se você estuda o Parsifal, que é um mito da Idade Média, existe um paralelo do caminho do terapeuta Sim. com o caminho do Parsifal. O próprio Quiron, né? Apolo, que Sim, também gerou Quiron, né? Sim. O meu caminho é mais peculiar ainda porque eu comecei a estudar a homeopatia e a medicina antroposófica no terceiro ano da faculdade. Não na faculdade, comecei a estudar fora, com um grupo de amigos, coordenados por um médico, já homeopata, antroposófico, que nos ajudava nos estudos dos livros, e aí eu fui estudando essas áreas antes mesmo de me formar. Quando eu me formei, eu já me direcionei para essa área da homeopatia, paralelamente à medicina antroposófica. Depois eu fui fazer minha formação de residência em clínica médica e hematologia. Então, quando eu fui fazer minha especialização, eu já tinha previamente minha formação em homeopatia e medicina antroposófica. Isso é diferente, como você citou, da maioria das pessoas, dos profissionais de saúde de maneira geral, que vão inicialmente para a área convencional, às vezes se decepcionam, ou às vezes é aquilo, né? Ela não preenche totalmente o seu interior, a sua busca, e eles resolvem olhar para uma área um pouco mais abrangente. Isso que você citou da formação, não só do médico, mas de todos os profissionais de saúde, isso é muito importante. E eu destacaria uma questão. Durante toda a faculdade, foram poucas aulas que nós tivemos, ou que nós temos atualmente, sobre saúde. A grande maioria das aulas foi sobre doença. E a gente deixou, ao longo do tempo, ao longo das décadas, de olhar para as questões sobre resistência, sobre fatores de resistência, fatores que trazem saúde. E o foco ficou só na doença. O que eu faço para tratar a doença, ou para remediar, ou paliar, e o foco foi tirado da saúde. Então, essas medicinas integrativas, essas medicinas complementares associadas à medicina convencional, relembram o profissional de saúde que nós precisamos olhar também e principalmente para os fatores que nos dão resistência. Quais são as nossas habilidades, as nossas atitudes, os nossos hábitos que nos trazem saúde ou que nos mantêm a saúde ou que nos mantêm resistentes, ou quando adoecemos, a gente consegue suplantar essa doença como um obstáculo que nos traz um aprendizado. E não como um inimigo que precisa ser destruído, um inimigo externo, né? Então essa é uma visão que difere muito do comum, do corrente hoje em dia, e que é compartilhada pela medicina chinesa, pela medicina indiana, pela homeopatia, a medicina antroposófica. Então, essa é uma visão bem importante que nós precisamos relembrar os profissionais de saúde e também os pacientes, né? Quais são as atitudes que a gente faz que mantém a nossa saúde, ou restabelece a nossa saúde, ou melhora a nossa resistência a todos os obstáculos que a gente precisa enfrentar no dia a dia. É muito oportuna toda a sua explicação, essa explanação, porque desde o primeiro dia dessa pandemia em relação ao Covid-19, nós temos sempre defendido aqui
que o importante é fortalecer o sistema imunológico, que o contato com o vírus mais cedo ou mais tarde vai se dar, isso é absolutamente inevitável e a gente tem falado isso. Agora vindo para cá, estava ouvindo no rádio inclusive, que saiu uma pesquisa, me parece que é ligado com a Fundação Getúlio Vargas, eu preciso checar isso, não é uma informação checada, mas de qualquer maneira 33% dos médicos e quase 40% dos enfermeiros aprovam o chamado cuidado preventivo em relação ao Covid, que tem uma série de drogas aí e que parece que tem uma campanha, uma orquestração maluca contrária. O pessoal, eu ouvi falar hoje que já tivemos matéria aqui com o Dr. Alan Dutra defendendo inclusive a utilização da ivermectina. E aí me falaram, aí a gente ouve na TV aí que a ivermectina causa hepatite C. Eu quero saber os estudos que tem sobre isso. Eu quero saber qual a evidência científica de que isso ocorre. Porque se você quer exigência científica para saber se a ivermectina pode prevenir o Covid ou não, a gente também se dá o direito de saber se a ivermectina causa hepatite C. Eu também quero a evidência científica, tá certo? Está correto esse raciocínio, doutor? Sim, ultimamente muitos tratamentos têm sido propostos, né? Poucos têm sido estudados com um pouco mais de exaustão ou um pouco mais de rigor, e tudo isso a gente espera, né, da comunidade científica, que a partir desses estudos surjam tratamentos que possam dar um pouco mais de segurança aos nossos doentes, né? Como foi colocado na sua oração inicial do Maimônides, né? Essa vocação do profissional de saúde para olhar pelo paciente nada mais do que um ser que sofre, um ser em sofrimento. Infelizmente, hoje são muitos vieses que estão atrapalhando isso, né? Vieses políticos, vieses econômicos, uma série de vieses que estão deixando nossos olhares nublados em relação ao paciente como um ser que sofre. Então, o que nós precisamos da comunidade científica, e podemos participar nisso também, é uma clareza em relação ao que pode ajudar e o que não pode ajudar em relação a todos os tratamentos, todas as prevenções que possam existir nesse quadro bem grave que é essa atual pandemia, né? Eu quero lembrar que esse telefone 977192266 é o nosso telefone, do nosso consultório, tá? Às vezes pode aparecer o Dr. Nilo com esse número, mas esse número é do nosso consultório. O senhor falou com muita propriedade, Dr. Nilo, sobre Parsifal, um dos assuntos que eu mais gosto, uma das óperas de Wagner que eu mais estimo. Aquela abertura de Parsifal é algo, né, para você chegar e sair da Terra e conhecer novas dimensões, né? Aquela abertura de Parsifal de Wagner era uma coisa fantástica. Uma vez eu estava preparando uma aula sobre esse Graal e o primeiro contato, eu nunca esqueço sobre isso, dessa passagem, foi a fita cassete na época ainda, uma pessoa me emprestou porque eu ia utilizar essa abertura do Parsifal na aula, eu coloquei num ouvidor ali portátil, entrei no Parque da Luz, ouvindo aquilo. De repente, Deus está em tudo, na pomba, no mendigo, na árvore, no vento. Eu parei, eu falei, nossa, Deus, é um momento de êxtase, né? Aquela coisa que te realmente eleva e tal. Eu gostaria de que o senhor esmiuçasse um pouquinho mais, ainda que sumariamente, sucintamente, qual a ligação do mito do Parsifal, né, do arquétipo do médico ferido, por exemplo, do Jung. A gente pode associar essa cura, seria do rei pescador, que só poderia ser curado com a lança que foi ferido? São vários trechos, né, dessa obra da Idade Média, né, Wolfram, que nos remetem a aspectos semelhantes ao nosso caminho interior, né? Especificamente, o tio dele, que ele ainda não sabia que era tio, mas depois descobre que é o rei do Graal, é o rei de um castelo que protege o Graal, né, o cálice sagrado. E esse rei sofria de um mal, que era um ferimento na área genital por uma lança durante uma batalha. Tem toda a história da batalha, né, porque ele foi ferido nessa lança, e esse ferimento nunca se curava. Ao mesmo tempo, ele não poderia morrer, porque como ele tinha contato com o Graal, que é a fonte da vida,
ele não morria. Então, o primeiro contato do Parsifal com esse rei que sofria, Parsifal vê todo aquele sofrimento, mas ele se lembra do antigo aprendizado que ele teve de não fazer perguntas desnecessárias que incomodassem as outras pessoas. Da Blanche Fleur, né, que é a mãe dele. Sim, e que trazia um aspecto do passado, né? Então o passado falava forte e ele não dava chance para o coração dele ter espontaneidade naquela hora. Então ele não pergunta por que A quem serve o grão? Por que ele sofria. Numa segunda vez, tem toda a trajetória dele, ele é expulso desse castelo, toda a trajetória dele até achar novamente o castelo, porque ninguém achava o castelo. Você era convidado para adentrar o castelo. Então, numa segunda oportunidade, ele faz uma pergunta só. Porque aí ele já descobre que é o tio dele, né, o rei do Graal. Ele fala: tio, do que padeces? Essa pergunta liberta o sofrimento do tio dele, né? Cura o sofrimento. E é interessante notar isso, né? Esse simbolismo, né? A pergunta reflete o interesse que uma pessoa tem na outra. Então eu pergunto assim: João, como você vai? Então eu quero saber como é que você vai, como é que está a sua vida. Eu tenho interesse, porque isso demonstra uma qualidade de afeto, uma qualidade de interesse. E o profissional de saúde, a primeira coisa que ele faz diante do paciente é: como vai você? Como você está? Como você vem passando? Essa pergunta reflete um interesse da pessoa altruísta em relação à outra. Então, esse é o início da cura, né? Se o profissional de saúde não tem o interesse de perguntar para quem sofre do que você padece, do que você sofre, qual é teu sofrimento, o que te faz sofrer, ele não vai curar, ele não vai começar a curar. Então, e é interessante que a gente aprende isso muito claramente na homeopatia. A pergunta tem que ser a mais ampla possível. Eu não posso dizer assim: como é tua tosse? É seca ou é produtiva? Eu acabei de cercear a liberdade do paciente. Como é tua tosse? O paciente está totalmente livre para dizer como é a tosse dele. Agora, se eu restringo a pergunta, eu tiro a liberdade dele. Então, a pergunta ela tem que ter esse interesse pelo outro, ela tem que respeitar a liberdade do outro poder explicar o seu sentir, e eu acolho isso com uma maturidade suficiente para iniciar o processo de cura ou de paliação. Obviamente a gente não consegue curar tudo, mas simplesmente essa dedicação já é um caminho de aliviar o sofrimento do outro, né? Então, o mito do Parsifal, esse eu acho que é o ponto máximo. São várias questões, né, que vêm ao longo de toda a vida dele, mas esse é o ponto máximo, é o clímax dessa história, dessa lenda, né? A pergunta feita com interesse no sentido de ajudar, de salvar ou de melhorar aquela pessoa. Então, esse deveria ser o mote inicial de todo terapeuta em relação ao ser que sofre, como a frase que você leu no começo do Maimônides, né? O paciente é um ser que sofre. É maravilhosa essa parte, eu agradeço o fato de você ter trazido o mito do Graal. É um mito que eu estudei bastante, tem várias interpretações, obviamente. O Parsifal enquanto o Parsifal ele é o inocente, mas é o inocente que precisa ganhar experiência. O Lancelot, por outro lado, é o cavaleiro, um dos mais experientes, mas lhe falta essa espiritualidade, essa ingenuidade do Parsifal. E, na verdade, para a gente bater as portas do céu e ter um passe livre, a gente tem que ter a inocência do Parsifal, essa curiosidade do Parsifal, e deixar o que a gente traz do passado, sobretudo a educação ligada a esse anel materno, né, que a mãe falava: não pergunte nada, né, sempre faça o bem para as donzelas. E Parsifal sai saindo fazendo um monte de bobagem, ao ponto de entrar em cabanas, a mulher tá noiva, esperando com um jantar para o seu amado, ele chega lá e acha que é para ele. Ele fala: não, isso aqui é o céu, porque tá cheio de roupa, e começa a comer muito, e que abraça. Nossa, só faz pataquada. E aí depois, da primeira vez que ele não faz a pergunta, para a segunda, ele tem que voltar por toda a sua história e corrigir todas as suas pataquadas, né, doutor Nilo? Se a gente rever a nossa história profissional também,
Logo que a gente se forma, a gente erra muito, né? Erra bastante. Como o Parsifal, quando ele começa a vida social, digamos assim, ele sai da casa dele, né? Sai dos domínios da mãe e vai para a vida real, ele faz muita burrada, ele erra bastante. E todos nós, quando começamos a nossa vida profissional, também erramos. Também aprendemos com base no erro, né? E aos poucos a gente tem a chance de corrigir isso, né? Esse é mais um paralelo, que é a vida do Parsifal com a nossa vida profissional também, né? Aliás, aqui também, né, doutor, nesse próprio juramento do Maimônides, ele fala isso, que ele pode descobrir hoje seus erros de ontem, amanhã obter uma nova luz sobre o que ele pensa estar certo hoje. Ou seja, a gente tem que admitir que os nossos erros, ou tudo que a gente fez de bom, às vezes não basta, né? A gente pode estar até acertando num ponto, mas ainda precisamos muito aumentar em relação à nossa prática de hoje. Eu lhe peço só um segundo que nós temos que passar o nosso GCs, porque vai encerrar a nossa primeira meia hora para a TV aberta. Então, o nosso WhatsApp para marcar consulta, falar comigo é o 97719-2266, código de área 11. O Ademar é que está fazendo aí a nossa suíter hoje. A Nova Ciência Global foi fundada em 2001, uma empresa muito à frente do seu tempo. Criou todos os equipamentos que temos lá no nosso consultório, são 9 máquinas que nós temos da física quântica, o RPD, o Zapper, o Hidrovitalis, tem vários equipamentos. O Alexandre Távola, que fundou essa empresa, ele é um cientista da computação, e ele junto com a Fernanda Ben, que é sua esposa, que é farmacêutica bioquímica, biofísica, várias áreas, com especialização em várias áreas da medicina integrativa, vão começar um novo curso de extensão de tecnologias biofísicas aplicadas à saúde. O calendário, o módulo 1 começa em julho, 10 e 11 de julho. Os interessados devem ligar para o 95687-5835, 95687-5835, fala com a Gracinha da Lauren, fala que assistiu no Salutes, que vocês têm um prêmio especial. Gracinha da Lauren. Ou pelo fixo 3904-9832. O Tsuru tá com tá tituã hoje aí, né? Tá antenado, não dormiu sentado no Twitter hoje. Próximo GC, loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Tem todos os equipamentos da Nova Ciência, que a gente se referiu agora, inclusive o gerador de prata coloidal. Na terça-feira próxima, 18 horas, vamos começar uma série de lives pelo Instagram. Eu vou entrevistar o Dr. Davi Rodrigues, que ele tem uma técnica bastante interessante de prevenção e não cura. Estamos falando de prevenção, que é inalação com água e pouco de bicarbonato. E outra coisa, ele pinga uma gota, eu falei com ele ontem à noite, marcar essa live, ele pinga uma gota de prata coloidal, de solução de prata coloidal na narina, quando ele chega em casa. Porque o vírus do Covid entra, fica algum tempo antes de se instalar no organismo no naso faríngeo. E a prata coloidal, uma gotinha, ele falou que poderia aliviar uma série de coisas. A gente vai falar sobre isso. E na nossa loja tem um geradorzinho de prata que custa R$400 e você tem um gerador de prata aí por um bom tempo. Além dos fitoterápicos com frequências criados por mim. Vamos lá. O Instagram, @jcbaldan.acupuntura, que estamos transmitindo ao vivo o programa de hoje. Este programa, como todos os outros anteriores, né, quando o seu YouTube deixa, porque tem alguns que eles tiram, João Carlos Baldan e canal Além de Agulhas. Todos os programas Salutes, nesses 12 anos de AltV e 3 anos de TV Guarulhos, estão disponíveis nesses dois canais. Tem mais? O site está modificado, modernizado, aguardamos as suas críticas e sugestões, é o www.jcbaldan.com.br. Tem mais, Ademar? Não tem mais. O Ademar, a gente brinca, né, que o Ademar é uma pessoa super profissional, ele já veio de área de vídeo, está aqui nos ajudando, ele é um ótimo profissional. E os internautas às vezes falam, pô, você está fazendo bullying com o Ademar, chamando de japa e etc. Então agora, segundo o Neto da TV Guarulhos, que é responsável por sinal, nós temos a alcunha de Tsuru. Para quem não conhece japonês, Tsuru, cegonha. 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 Uma ave fiel. Ave fiel. Muito bem, no programa desta sexta-feira da TV Guarulhos, com transmissão ao Brasil inteiro pela Oi TV, IGTV, Sky, Canal 3 da TV Guarulhos, pela minha página do Facebook. Eu estou tendo o prazer hoje de receber o Dr. Nilo Gardim, que está lançando este livro,
Fundamentos da Antroposofia Aplicada à Saúde. Ao contrário do que esse título sugere, esse livro não é destinado exclusivamente a médicos, doutor. Não, não. Inclusive a linguagem é toda voltada também para quem não é da área da saúde e deseja se informar melhor sobre medidas de bem-estar, medidas de saúde e, como eu falei no início, como a antroposofia vê o ser humano. A partir dessa visão do ser humano é que derivam aquelas áreas citadas do conhecimento. Então não é um livro voltado somente a profissionais de saúde. Eu vou citar só um tema dela, que são os temperamentos humanos, que é um resgate da medicina hipocrática, que valeu por muitos séculos, até 2, 3 séculos atrás, que é a teoria humoral. Na visão da antroposofia e dessa medicina hipocrática, existem 4 temperamentos básicos. Nós podemos ter um pouquinho de um pouquinho de outro, mas geralmente um predomina. A partir desse temperamento, eu tenho características fisiológicas, psicológicas e tendências de adoecimento também. E aí algumas dicas, o que é melhor do ponto de vista pedagógico, alimentação, atividade física para cada temperamento. Então, isso é útil para todo profissional de saúde, mas é útil para todo mundo também. Olha, eu tenho mais esse temperamento predomina em mim, então eu deveria me dedicar a isso, aquilo outro, áreas do saber que eu posso me interessar mais, outras nem tanto. Então, é um livro aberto não só para profissionais de saúde, mas também para profissionais de saúde, né? Muito interessante, eu dei uma folhada rápida, obviamente, ele tem 600 e tantas páginas aqui, 670 páginas, está numa linguagem muito interessante. Ele fala dos 4 temperamentos, que tem a ver, como o doutor Nilo falou, dos 4 humores, que são glândulas, é uma mistura de glândula endócrina com sistema fisiológico, com sistema linfático, é uma série de coisas que determinam determinadas experiências únicas e individuais do indivíduo, que é indivisível, ele tem que ser olhado individualmente, está escrito isso aqui no livro. Fala desses 4 temperamentos, assim como tem os 4 temperamentos do Jung, que também tem todo o perfil psicológico deles. E eu achei muito interessante também, puxando um pouco para a medicina tradicional chinesa, tem aqui a ver com os elementos, né, o fogo, terra, água, ar, tem a ver com a medicina chinesa, e tem a ver com os planetas também, que nós estudamos também na medicina tradicional chinesa, a importância dos planetas ligados às questões astrais e, portanto, mentais e emocionais também, né, doutor Nilo? Sim, que também não é necessariamente aos médicos isso. Também não, é aberto a todos. É uma visão que a gente tem de 7 arquétipos, como Jung nominava os arquétipos, né, que são tendências que se repetem geração após geração e que têm uma influência no ser humano, arquetipicamente, né? A gente divide em 7 arquétipos e cada arquétipo rege, entre aspas, determinados órgãos, determinadas funções nossas, quando eles se excedem tendências de adoecimento ou também quando eles estão insuficientes, né? Então o equilíbrio é que se busca, mas sempre em determinados indivíduos predomina determinado arquétipo, isso facilita ele no seu trabalho, na sua missão de vida a partir desse arquétipo, como você falou, a gente chama de arquétipos astrais, porque tem a ver com os astros, né? Da Lua até Saturno, então são características arquetípicas que influenciam todo o ser humano. Isso também é abordado aí de uma maneira também de resgatar esses princípios. Não é algo místico de dizer que a Lua tem uma influência direta, não. Na antroposofia a gente considera que o ser humano interiorizou todos esses astros, então eles estão como dentro de nós. Na verdade é dizer que a Lua, entre aspas, dentro de nós, ou o arquétipo lunar dentro de nós, são determinadas características. O solar, o jupiteriano e venusiano, marciano, cada um tem uma coisa. Obviamente, e também na medicina chinesa a gente leva muito em consideração. Tem muita gente que são muito crítico ou muito materialista, doutor Nilo. Eu chego lá e falo assim, qual o seu signo? A pessoa olha para mim, tipo, você é astrólogo? Não entendo muito pouca coisa de astrologia. Aí a lua, o ascendente, aí o cara olha para mim e fala, não, eu não vim aqui para isso. Mas para nós, do ponto de vista, principalmente o signo solar, ascendente e lua, vai falar para mim que tipos de elementos, tipo água, terra, fogo, água e metal, são mais predominantes,
como é que sentimentalmente a pessoa lida com os conflitos, que é geralmente a Lua, como é que ela expressa isso por intermédio do seu signo ascendente e qual que é a sua real natureza, que é o signo solar. Sobre os elementos, né? Os elementos de cada um dos signos tem um elemento, terra, fogo, água e ar, Exatamente. né? E aí a gente faz uma adaptação disso para a leitura segundo a medicina tradicional chinesa. E eu vi que você contempla isso, eu concordo, isso não é questões místicas, paz e amor, nada disso. Acender um baseadinho aqui e fazer uma interpretação. Não, não é isso. A gente faz isso do ponto de vista de uma percepção maior. Sim. E é muito interessante ter, porque toda ajuda é bem-vinda para o profissional de saúde chegar a um diagnóstico do seu paciente e chegar a uma terapêutica adequada, né? Então, essas características próprias do paciente que individualizam aquele ser humano são muito importantes. Só para rapidamente citar um exemplo, voltando à questão do temperamento, se você lida, por exemplo, não só do ponto de vista de saúde, mas pedagógico também, com uma criança que está brincando ali e escorrega e rala o joelho. Se é uma criança melancólica, que é aquela mais, o elemento dela arquetípico é a terra. Então ela gosta de segurança, ela é mais lenta, mas ela é mais profunda. Então essa criança, se você falar para ela assim, isso aí no seu joelho não é nada, isso vai passar. Trauma. Piora muito o sofrimento dela. Você tem que falar assim, nossa, você tem que validar o sofrimento. Nossa, deve estar doendo muito o seu joelho. Nossa, você ralou o joelho, isso é uma dor terrível. Eu vou tentar te ajudar. Mas aí, o importante é assim, você valida o sofrimento dela, acolhe o sofrimento dela e em seguida você oferece para ela um sofrimento maior. Você pode dizer assim, nossa, ontem uma criança também correndo aqui nesse parquinho tropeçou, mas ela não só ralou o joelho, ela teve uma fratura exposta, o osso saiu para fora. Então, quando ela percebe que alguém sofre mais do que ela, aí ela consegue graduar o sofrimento dela e, poxa, eu estou sofrendo muito, eu fui acolhida, alguém concordou, ninguém falou assim, isso não é nada. Bom, eu fui acolhida no meu sofrer, mas eu ouvi dizer que alguém sofre mais do que eu. Bom, isso já dá um alívio para ela. Porque se você disser isso não é nada, ou o fulano aqui teve isso e nem chorou, é o fim para ela. Então, isso também serve para o paciente, né? Se eu falar para o paciente, esse é um infartozinho bobo, você vai tirar isso de letra. Se ele é um melancólico, ele não volta mais com você. Não, você teve um problema sério, nós vamos cuidar disso. Mas sabe que eu tive um paciente que ele, nossa, o coração dele foi à falência com isso. Então, o seu problema é sério. Tem outros mais sérios do que o seu e tem menos sérios. Aí ele consegue graduar isso e se sente bem dentro da condição dele, sabendo que ele não é a pior pessoa do mundo, também não é a melhor, o sofrimento dele está graduado. Está na média. Está na média e tem casos piores e foi acolhido, né? Sim. O que você falou do acolhimento talvez seja a coisa mais importante, porque isso pode, sim, de fato, gerar até até um trauma difícil de ser tratado na posterioridade. Por isso que, como psicopatologista, trabalho com terapia neural também, a gente busca muito a questão do trauma. E muitas pessoas demonstram, a gente sabe que tem um trauma existente, mas a pessoa não tem nem noção, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Está claro que aconteceu alguma coisa e tem um evento traumático que gerou o que a gente chama de campo interferente, que está obstruindo o fluxo normal da natureza. E pode ser uma coisa dessa. Sim. Não é nada nesse joelho. Quem que vai lembrar disso? Por isso que é importante individualizar cada pessoa, cada paciente, cada tratamento, né? E a partir dessa individualização, encontrar o melhor caminho para ajudar aquele ser que sofre, né? Olha, então, do livro, Dr. Nilo, as pessoas que desejarem aqui uma aquisição, comprar o livro, como é que faz para entrar em contato com a editora, livraria, como é que faz? Ele está à venda na livraria Antroposófica, é antroposófica.com.br. O livro está à venda lá. Posteriormente, ele foi lançado este mês passado, então, posteriormente, outras livrarias vão vender, mas inicialmente é antroposófica.com.br. Fundamentos da Antroposofia aplicada à saúde. Tem um telefone lá que a pessoa pode... Eu te peguei agora, né? Não vim preparado, mas tem o site. Mas né? tem a Tobias também vai ter, não?
Não, por enquanto está só lá na Livraria Antroposófica. Bom, livraria antroposófica no Google dá para você Sim, saber onde que está e etc. sim, sim. Em relação à Covid, não podemos deixar de falar, né? O senhor é favorável a um tratamento preventivo ou só curativo, doutor Nilo? Então, como toda condição que implica na saúde das pessoas, o primeiro lugar é a prevenção, né? E para prevenção é interessante, hoje se bate muito na tecla de que a gente precisa fortalecer o sistema imunológico. Mas eu queria pontuar algo que eu creio que é muito importante dentro da visão do Covid. Quais são os grupos de maior risco para o Covid? Ano passado, isso a gente tinha muito claro, né? Agora com as variantes, isso mudou um pouco, mas ainda eu posso dizer que os grupos que a gente se preocupa mais, não é? Que quando contrai o Covid podem ter uma doença mais séria, mais grave, são os idosos, todo mundo sabe disso, os obesos, os hipertensos, cardiopatas, nefropatas. Se você reúne esse pessoal, eu posso dizer que não é exatamente pessoas com imunidade baixa, porque se fosse pessoas com imunidade baixa, eu teria que colocar nesse grupo os recém-nascidos, as crianças pequenininhas, porque a gente nasce com um sistema imunológico bem imaturo ainda. Então, eu posso dizer que todo recém-nascido não é imunocompetente ainda. Tanto que ele precisa de um tempinho, depois começam as vacinas e tudo mais. Então, o que eu considero é que a população de risco para o Covid não é pessoas com um sistema imunológico rebaixado. Reduzido. São as pessoas com vitalidade reduzida. É um pouco diferente, porque o bebê, a criança pequena, ele é cheio de vitalidade. E ele, a princípio, não está nos grupos de risco para o Covid, para desenvolver as formas graves do Covid. Quem está nos grupos de risco são as pessoas com vitalidade baixa. Então, eu creio que todas as medidas que possam reforçar a vitalidade são úteis na prevenção do Covid. Então, é só uma questão de termos, mas também não é só uma questão de termos, é uma questão de definições. Muito eu acho que nós precisamos fazer hoje em dia, do ponto de vista de salutogênese, de gerar saúde, é reforçar nas pessoas a sua resistência, tudo aquilo que dá vitalidade para as pessoas. Sair um pouquinho dessa definição de sistema imunológico, e ir para algumas coisas mais práticas de vitalidade. Isso a medicina chinesa fala já há milhares de anos, né? A medicina indiana também. Quais são as medidas práticas que a gente pode adotar para ter mais vitalidade? E assim eu posso dizer, bom, eu devo estar um pouco mais protegido para o Covid porque minha vitalidade está ok. Então, é uma questão de termos, mas a gente deve aprofundar um pouquinho nisso. E aí entraria nutrição, respiração, sono, gerenciamento de estresse. Obviamente que a acupuntura ela é primorosamente preventiva. A pessoa procura acupuntura no nosso consultório depois que foi em tudo, até no Pai de Santo e no Padre, benzeu, e num grande monte de médicos. E aí quer resultado rápido. Não é. A acupuntura, na verdade, a gente até tem bons resultados, obviamente. Mas a acupuntura verdadeira ela é muito mais preventiva. Tem coisas que a gente pode fazer com a acupuntura para prevenir doenças. Tipo, o sistema imunológico é baseado no estímulo do baço pâncreas, por exemplo. Né? Baço, que gera o próprio sangue, o pâncreas também, que é o metabolismo do açúcar. Dá para você trabalhar com o meridiano do pulmão, dá para trabalhar com os meridianos e glândulas endócrinas, estimular a tireoide, estimular timo, entre outras coisas. Essa é a acupuntura verdadeira, que também não deixa de ser preventiva, né, doutor? Sim. Se a gente puder, assim, didaticamente falar, e aí eu vou entrar um pouco na questão de como a antroposofia vê o ser humano, eu posso dizer 4 organizações que nós consideramos que o ser humano é composto. Uma física, o nosso corpo físico, como os nossos órgãos do sentido podem ver, sentir, palpar. Nossa vitalidade, organização vital. A nossa alma, ou organização anímica. E o nosso eu, o nosso espírito, a nossa individualidade. Se eu juntar esses dois aqui, o físico e o vital, eu chamo de organismo. Meu organismo vivo, né? Então eu posso dizer que podem ter 3 grupos de medidas que a gente pode adotar para ter mais saúde, para ter mais vitalidade. Nessa primeira aqui, no meu organismo,
eu vou dizer 3 coisas. Você já citou aqui: alimentação, atividade física e sono. E eu posso reunir essas 3 numa palavra só: ritmo. Então, para o nosso organismo é muito importante ter ritmo. Dormir bem, 7 a 9 horas por noite. Todo adulto precisa de 7 a 9 horas. As crianças precisam mais, os jovens, adolescentes precisam mais. Mas adulto precisa de 7 a 9 horas. Às vezes eu ouço assim: ah, não, o meu normal 6 horas tá bom, 5 horas e meia tá bom. Assim, não tem um meu normal. A espécie humana precisa de mais sono. E sono de qualidade. A gente precisa adormecer de preferência antes das 11 da noite. Senão a melatonina vai lá embaixo. E eu preciso estar acordado quando o sol está lá, nasceu, 7 da manhã, eu preciso visualizar um pouco a luz do sol para o meu cortisol e para melhorar minha melatonina da noite também. Então esse ritmo depende do sol, não depende de mim, do meu trabalho, não. Eu preciso dormir bem e dormir esse tempo, 7 a 9 horas por noite. A alimentação, isso dá margem para um programa todo, e atividade física. Então ritmo para isso. Se eu posso dizer assim, para o meu organismo estar cheio de vitalidade, eu preciso desses ritmos. Para a minha alma, então, tudo aquilo que tem a ver com os sentimentos, né? Uma parte do livro fala sobre o efeito Roseto, ou milagre de Roseto. Eu convido todos a buscarem, pesquisarem o que aconteceu em Roseto. Roseto é uma pequena cidade da Pensilvânia que na década de 50, 60, acolheu muitos emigrantes italianos. Então eles vieram da Itália, mas não puderam trazer toda aquela questão da alimentação mediterrânea para eles. Então eles comiam o que era possível, né? Muita porpeta, como almôndega, né? Almôndega. Frita no óleo, animal, muita salsicha frita, massa, farinha branca. E chamava a atenção das autoridades que esse pessoal tinha 4 vezes menos infarto do que a população geral dos Estados Unidos. O que acontecia em Roseto para eles comerem muita gordura animal, comer muito carboidrato e não infartar? Então acontecia o seguinte: como bons italianos, né, os italianos aí vão saber o que eu estou falando, né, bons italianos, o que eles fazem? O almoço só começa quando está todo mundo sentado à mesa, o jantar também. No almoço e no jantar você fala o que você sente. Sentimentos bons, sentimentos não bons, sentimentos positivos e negativos. Você coloca para fora e você acolhe o sentimento do outro. É aquela coisa italiana: briga, xinga, no fim eu te amo, abraça e está tudo bem, está tudo resolvido. Então essa é a fisiologia do nosso coração, do nosso sistema rítmico aqui. Dar amor e receber amor. Expressar sentimentos positivos ou negativos, acolher o sentimento dos outros. Então, essa questão saudável eles tinham. Eles caminhavam, todas as noites eles iam para a igreja ou para o clube local. Os homens trabalhavam em pedreiras. Então, toda casa você tinha 3 gerações. Os avós, os pais e os filhos. Eles acolhiam a eles mesmos. Não havia pedido de pensão para o Estado para cuidar de determinadas pessoas, não havia asilos, nada. Então, eles cuidavam deles mesmos e não infartavam. O mundo mudou. Década de 70, eles passaram a trabalhar em escritórios, passaram a loucura do dia a dia, não podiam mais ir para casa para almoçar. A dieta não mudou, continuou sendo a porpeta frita, o macarrão e tudo mais, e eles passaram a ter 3 vezes mais infarto do que a população dos Estados Unidos. O que mudou? Não foi a alimentação que mudou. O que mudou? Pararam de expressar sentimentos, pararam de acolher sentimentos. O coração adoeceu. Lógico, é importante ter uma boa alimentação, mas só a boa alimentação não salva o coração de ninguém. Se você deixa seu coração se expressar e acolhe o sentimento do outro, seu coração funciona bem. Isso é bem conhecido da medicina convencional até, que pessoas solitárias têm mais problema cardíaco do que pessoas que não são solitárias. Por quê? Porque a solidão por si só é um problema cardíaco. Porque a pessoa chega na terceira idade sem construir uma rede de afeto, de amigos, de pessoas próximas, que ela possa externar os sentimentos e acolher os sentimentos dos outros. Algum problema tem aí, que vai se materializar no coração. Não é que o problema físico originou aquilo, não, é o contrário. O problema anímico chegou a tal grau que se materializou no coração.
Então, esse item da alma, né, ou das questões anímicas, manter as nossas questões anímicas saudáveis, é isso, a gente depende das artes, né, que expressam sentimentos, a gente depende do contato com os outros, a gente depende do lazer, e existe um exercício muito bom que o Steiner sugeriu para as pessoas, todo dia renunciar a um desejo. Você faz uma musculação para a sua alma. Então, o que é um desejo? Então, as mulheres adoram sandálias, né? Então, a mulher tem 45 pares de sandália. Ela passa numa loja de calçado e diz assim, nossa, aquela sandália está em promoção, eu posso comprar. Não é que eu preciso, mas eu posso comprar. Eu vou renunciar a esse desejo. Ou aquele chocolatinho delicioso, todo dia eu como um, hoje eu não vou comer um chocolate. Conscientemente. Para quê? Para mostrar para mim mesmo que os meus desejos estão submetidos à minha consciência, minha autoconsciência que comanda os desejos. Então Steiner dizia assim, todo dia renuncia a um pequeno desejo. Desejo não é necessidade, é desejo, né? Deixando claro aqui. Não é que você precisa comprar uma sandália. E o último é as questões individuais, ou eu posso chamar de espirituais, não no sentido religioso, mas no sentido mais profundo de cada um. O que mantém a nossa saúde individual, espiritual, é se dedicar a alguma prática espiritual, que pode ter a mediação de uma instituição, eu posso estar vinculado a uma religião, ou não, eu posso criar eu mesmo a minha espiritualidade. Meditação, minhas orações, minhas leituras, ou fazer alguma coisa. Então, isso não pode ser negligenciado. É muito importante para a nossa saúde geral a espiritualidade. E algumas pessoas pontuam e dizem que o mais importante para a saúde geral é a espiritualidade. De todos os fatores, o que pesa mais é o meu relacionamento comigo mesmo e com o mundo espiritual de uma forma espontânea, não na obrigação, mas espontaneamente um relacionamento emocional com a minha espiritualidade, que pode ser na doença, mas pode ser no bem-estar também, pode ser quando está tudo bem ou quando está tudo mal. Então esse meu relacionamento comigo mesmo, baseado na minha espiritualidade, é que vai me dar serenidade para atravessar as tempestades, resiliência, são todos esses fatores mais profundos de resistência que eu posso encontrar e isso me prepara para enfrentar os problemas que vão aparecer e que sempre aparecem para nós. Eu tenho muito que agradecer ao Dr. Nilo, nós temos 3 minutos só. Não deu nem tempo de a gente falar isso aqui, que é uma coisa absolutamente importante. É um artigo publicado no PubMed do Chelidonium majus, né? Sim. Para tratamento de Covid-19. 5 minutinhos, temos 5 minutos para encerrar, doutor Nilo. Tá certo. Está um artigo aqui publicado, ele me trouxe, está em inglês, publicado no PubMed. Nós temos aí 3,5 a 4 minutos antes de fazer o encerramento, doutor, para o senhor comentar sobre essa experiência. É interessante, é uma planta, Chelidonium majus, a gente nem tem nome Chelidônio talvez, mas escreve com CH, Chelidonium. É uma planta que tradicionalmente a medicina chinesa usa para transtornos de estase sanguínea. Na homeopatia é usado em algumas inflamações, pneumonia, por exemplo, e problemas do fígado. Na medicina antroposófica a gente usa para problemas do fígado e vesícula. Por que ele é usado? Nós iniciamos o uso dele para COVID. Porque justamente a gente considera na antroposofia que a sede da vitalidade no organismo é o fígado. O fígado é que comanda a vitalidade do organismo como um todo. Então nós elegemos um medicamento que atua no fígado para vitalizar a pessoa e a partir dessa vitalidade conseguir tratar a COVID. Esse estudo publicado foram os nossos primeiros 20 pacientes que foram tratados e foram muito bem sucedidos. Nós estamos com 98 pacientes já. É um trabalho que a doutora Anne Jaqueline Braga faz em Aracaju e eu aqui em São Paulo. Nós reunimos esses pacientes. É uma publicação bem inicial. A gente não pode dizer, com base nisso, que o quelidônio cura a COVID. Mas nós podemos dizer que ele deveria ser mais bem estudado. Talvez a gente consiga aí um caminho para o tratamento da COVID com base numa planta. Lembrando que nós indicamos para influenza já há milênios anis estrelado. Esse é um chá que se usa para gripe há muito tempo. Alguém resolveu pesquisar o anis estrelado, que é Lycium vera, é o nome da planta,
e descobriu um composto ali que dá origem ao Zetamivir, que é o Tamiflu, que é usado para gripe, que é usado para influenza. Então, nossa esperança é que a partir da pesquisa com o quelidônio se identifique algo, ou a própria planta, ou um composto da planta, que seja ativo contra o vírus, porque é uma planta com atividade antiviral. Ela é tradicionalmente usada na Europa para remover verrugas, e a verruga é uma doença viral, né? O vírus que causa, tanto que se a gente coçar a verruga, a gente espalha a verruga para todo lugar. Então, a seiva do quelidônio é colocada em cima das verrugas, tradicionalmente para tratar a verruga. Então, é uma planta com atividade antiviral, que atua no fígado, sede da vitalidade. Então, vocês podem acessar esse artigo no PubMed, como o João Baldan citou. Ele é aberto, é um artigo aberto, e ali são os nossos primeiros 20 pacientes, nós já temos 98. Como eu falei, a partir desse estudo eu não posso afirmar que o quelidônio cura o Covid, mas eu posso dizer, é uma planta promissora que deveria ser mais bem pesquisada, que nós podemos ter um caminho aí. Com certeza, mesmo porque eu discuto muito com o Arthur, que é meu filho, né? Ele é ortopedista, e ele fica nessa história da evidência científica, pelo qual eu tenho absoluto apreço, mas se eu ficar amarrado à evidência científica, eu não faço nada no meu consultório. E não progride. Eu faço acupuntura, eu faço RPD, eu faço Zapper, eu trabalho com a disparatização da Uda Clark, a gente faz umas coisas que é baseado no Rife, né? Que comprovação científica tem? Zero. Zero. Agora, eu atendo pacientes com câncer, com esclerose amiotrófica, com doenças autoimunes, com lúpus. Se eu for querer fazer esperar a comprovação científica, eu vou cruzar o braço. É que nem o avião que está caindo tem 5 paraquedas. Ah, mas ó, tem paraquedas, mas não tem comprovação científica. Ah, bom, então eu vou cair com o avião, né? Ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então, pode ser que nunca... E vários estudos começam com isso. Você descreveu um caso interessante que aconteceu com você. Nós escrevemos 20 casos interessantes. Então, isso pode ser o início, né? Realmente, se a gente se prender, eu só posso fazer aquilo que tem rigorosamente evidência. Primeiro, que eu vou estar na mão de grandes grupos, né? Sim. E segundo, que eu não vou crescer, eu nunca vou para frente, a não ser aquilo que os grandes grupos vão me dizer para fazer, né? Sim. Então, a gente tem que ter um pouco de coragem também e iniciar alguma pesquisa pequena, pode ser pequena no nosso próprio consultório, mas que pode crescer, né? Com certeza. E eu quero dar os parabéns por esse despojamento, pela sólida formação, pelo grande curiosidade científica, de estudos que o Dr. Nilo possui, agradecendo realmente. Convidando vocês a acompanhar o nosso Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nós vamos iniciar uma série de lives. Nessa próxima terça-feira nós vamos falar com o Dr. Davi Rodrigues, lá de Brasília, que está com uma série de... Ele fazendo esses testes e acompanhando com microscopia de campo escuro os resultados rápidos da questão de bactérias, de agregação de hemoglobina no sangue, etc. Ele tem demonstrado algumas experiências bastante interessantes com essas coisas simples, né, que a gente pode fazer e pode fazer em casa, inclusive. Em seguida, meu doutor Alan Dutra, que a gente até pode falar um pouco da questão de medicina preventiva, a gente pode estar aberto, inclusive, às sugestões. Eu entrei em contato com o Giba Rizzo, que não respondeu, que é um palhaço que trabalha no Hospital das Clínicas, inclusive em áreas de oncologia de crianças. Ele já veio umas 2 vezes no programa. Ele era um executivo da área financeira, virou palhaço, né? E é uma figura muito interessante, muito inteligente. E tem mais o Dr. Rodrigo Ventsink, que é um dentista biológico, sobre a questão dos metais tóxicos, chumbos, de amálgamas, etc., que já é em abril, né, toda terça-feira. Tá? Então nos acompanhe. Eu quero agradecer muito a tua presença, Dr. Nilo. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Desejando a todos um excelente final de semana, nesse sábado e domingo. Na próxima sexta, 14 horas, estaremos aqui. Hoje, a Melissa sabe quem vai ser a próxima entrevistada, que é a doutora Tônia, da terapia neural. Doutora Tônia, nós vamos falar sobre terapia neural, aplicação de procaína 0,7% em pontos específicos para remoção, tratamento de campos interferentes.
Como eu disse, tivemos mais uma excelente aula. A gente fala que quem assistir todos os salutes vai ganhar. Antigamente era um diploma de pós-graduação, agora já é mestrado, viu? Olha só. Porque a gente Rumo ao doutorado. Rumo ao doutorado. Só entra grandes médicos aqui, grandes terapeutas, grandes linhas de trabalho, que seguramente agregam a saúde de qualidade de vida, bem-estar. Tivemos o auxílio de produção da Melissa e na mesa de suíter o Ademar, né? O Ademar vulgo Tsuru. Obrigado a todos, muito obrigado, até Obrigado. sexta.